Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. E nessa aula eu vou estar te mostrando o que está acontecendo. Mesmo você fazendo o corte de gastos, o dinheiro não sobra. Você já acredita que não há mais expectativa, já não é possível melhorar essa situação, não é possível mudar, mas existe sim solução. E eu preciso te mostrar que existem 4 erros que, quando a pessoa faz o corte de gastos, ela está cometendo. Ou, na verdade, o corte de gastos revelam 4 erros que essa pessoa pode estar cometendo. E quais são esses erros? Vamos lá, sem demora. O primeiro erro é não ter um orçamento. As pessoas acreditam que sabem o que é um orçamento, mas, antes de tudo, antes de eu continuar, eu preciso te mostrar, te explicar o que não é um orçamento. Geralmente, quando fala-se sobre orçamento, a pessoa entende que é uma vida de privação, pão e água. Eu não poderei ter um carro, eu não poderei ter uma casa, eu não poderei sair, não poderei ir a um restaurante, não poderei jantar com a minha esposa ou com meu marido. A partir de agora vai ser pão e água. Não, esquece dessa ideia. Orçamento nunca teve esse objetivo. Orçamento não tem essa finalidade de privação. Um outro conceito errado que se tem sobre orçamento é: eu tenho um orçamento quando estou anotando gastos. Você vai ao mercado, anota o que gastou. Ah, eu vou à padaria, anota o que gastou. Ou a pessoa simplesmente, quando recebe o dinheiro, ela anota todos os gastos dela. Por exemplo, eu preciso pagar a água, é X, a luz, X, a casa, Y, e assim vai. Não, isso não é orçamento. Um outro erro também que as pessoas pensam ser verdade. Orçamento não é ter planilhas e ter aplicativos. Não. Se você tiver uma planilha e um aplicativo, isso não quer dizer nada. Simplesmente pode dizer que talvez você queira mudar a sua realidade financeira. Talvez você esteja querendo organizar, ter um controle melhor sobre o seu dinheiro. Mas, se você tem as planilhas, tem os aplicativos e não usa, se você tem as planilhas e tem os aplicativos e só olha quando recebe o seu pagamento, o seu dinheiro, isso é qualquer coisa menos orçamento. Marcelo, então o que é um orçamento? Orçamento é quando você chega para o seu dinheiro e diz: dinheiro, vai ao mercado, dinheiro, vai ao açougue. Vamos dar um exemplo bem prático. Você tem R$ 800 para alimentação e diz: R$ 800 vai para alimentação. E o que esse dinheiro faz? Ele nem questiona. Ele vai para a alimentação, R$ 200 vai para o açougue. É assim que é o orçamento, é quando você manda no seu dinheiro. Quando você está tomando susto, você não está mandando no seu dinheiro. E o que é a finalidade do orçamento? O orçamento tem o objetivo de te dar uma visão do todo. Você que está fazendo o corte de gastos, o que você está fazendo? Você está cortando setorialmente. Ah, eu vi que quando eu vou ao restaurante eu estou gastando isso. Você está vendo, eu fui à padaria e gastei isso. Você corta aquilo que você está vendo. Mas o orçamento não. O orçamento ele tem o objetivo de te levar a um lugar mais alto e ver o todo. Ver que existe no seu orçamento alimentação, existe despesa com carro, existe despesa com casa, existe manutenção. Isso, muitas vezes, a maioria das pessoas não levam em consideração quando montam o seu orçamento. E é por isso que quando você faz os seus cortes de gastos, você não vê resultado algum. Por quê? Você está cortando aquilo que você considera ser supérfluo, aquilo que está visível. Mas os seus gastos, na maioria das vezes, eles não estão visíveis. Gastos embutidos são gastos pequenos, gastos disfarçados. E aí você acaba não vendo isso tudo. Por quê? Porque você não sabe ou você não tem um orçamento
correto, você não entendeu qual que é a ideia do orçamento. Por quê? O orçamento, ele vai te dar a visão do todo. Marcelo, eu entendi sobre a importância do orçamento. Então, como é que deve ser o orçamento? E como você me orienta a montar o meu orçamento? Na planilha, no aplicativo ou num caderno? Você precisa entender que o seu orçamento ele precisa atender esses três objetivos, que é, ele precisa ser personalizado, ele precisa ser prático e precisa também ser simples. O que é ser personalizado? Um orçamento que atenda à sua realidade. Você já baixou aplicativos, você já baixou planilhas para poder fazer o controle do seu dinheiro? Depois de algum tempo você abandona essa planilha, você abandona esse aplicativo, você acaba não fazendo mais o controle do seu dinheiro. Por quê? Você começa a usar e percebe que não há liga, parece que não casou isso. Isso não está atendendo a minha realidade e não vai atender mesmo. Por quê? Esse aplicativo, essa planilha que foi feita, ela foi feita para atender a necessidade de quem criou. Quando eu baixei, passado um pouquinho tempo eu abandonei. Por quê? O que o cara montou não servia para a minha realidade e eu abandonei. E o que eu fiz então? Montei uma que fosse conforme a minha realidade. Na verdade, eu uso caderno das minhas despesas, das minhas entradas. Ele precisa ser personalizado, ele precisa atender a sua realidade. O segundo ponto, ele precisa ser prático, ele precisa ser usado de forma que até uma criança, até o seu filho, possa usar. E ele precisa também ser simples, sem enrolação, direto ao ponto. Então, eu já falei do primeiro erro, que é não ter um orçamento. E o segundo erro está ligado ao primeiro, que é você não seguir um orçamento. Marcelo, eu tenho orçamento, tá? Mas não segue. Do que adianta? Do que adianta você ter planilhas, aplicativos e o caderno se você não segue? Você entende? Como no exemplo anterior eu disse, R$ 800 vai ao mercado. O que adianta você saber que é R$ 800 para gastar com o mercado, mas chega na hora de ir ao mercado, gasta 900, gasta 1.000. Isso é o indicativo de que você não segue um orçamento. E, além disso, existem outros indicativos de que você não segue o orçamento, sinais de que você não está seguindo um orçamento. Quais são eles? Sabe aquelas concessões que você faz? Quando você vai ao mercado, como eu disse, era para gastar R$ 800, mas, nossa, mas 810 não vai fazer diferença. E aí você gasta 10. 10 aqui, 10 ali. Quando você vê, já gastou um monte de dinheiro. Sabe um outro sintoma, um sinal de que você está abrindo concessão, não está seguindo o seu orçamento? É quando você diz, essa despesa é só esse mês, e depois eu não vou fazer mais. Um outro sinal de que você não consegue seguir um orçamento é quando você usa para si a justificativa de que eu trabalho tanto e não posso. É fácil identificar pessoas que estão abrindo concessões que elas não seguem um orçamento. Eu estava no supermercado um dia e ali, estava na área de frios, eu vi uma pessoa ligando para a mulher dele e disse, meu bem, eu vou levar uma carne para a gente assar aqui. Salvo engano, era uma picanha. E ela disse, acho que não vai dar não. Ele disse, meu bem, eu trabalho tanto para isso e não posso comer uma picanha, não posso comer uma carne assada? Ah, não, eu não aceito isso. E o que a pessoa fez? Comprou a picanha e foi embora. E que sinal que essa pessoa estava emitindo? Para eu que já estou trabalhando há algum tempo com isso, já identifiquei na hora. Ele não tem um orçamento e ele está com um problema financeiro e ele está usando essa desculpa. Ele, se tem, ele não segue um orçamento. E uma outra justificativa de que quem não segue um orçamento diz é, mês que vem dou um jeito. Todos os meses a pessoa está na mesma situação, dizendo, mês que vem eu dou um jeito. E aí o que acontece? Há anos ela vem usando a mesma desculpa. E ela continua como? Sem dinheiro. E aí ela é levada àquela situação.
eu preciso cortar meus gastos. Até aqui você já viu que quem está fazendo corte de gasto e não está sobrando dinheiro é porque ele está errando. Ele já está errando porque não tem um orçamento e quando tem um orçamento ele não segue um orçamento. E também o terceiro erro é a pessoa não tem um limite de gastos. Quando você não tem um limite de gastos, bal. Para que então serve um orçamento? Para que serve um controle? O orçamento ele serve para controlar o que entra. Como que você vai controlar o que sai se você não sabe o que entra? Então, o orçamento tem essa finalidade de controlar o que entra e o que sai. Agora, o que sai, ele é chamado de limite. Você precisa ter um limite. Porque se você tem R$1.000 que está entrando, você não pode gastar 1.100. Você precisa gastar no máximo R$1.000. E para isso acontecer, você precisa ter limites de gastos. Você precisa ter limites das despesas. Quando você tem esses limites de gastos para cada área, você consegue ter dinheiro para poder usufruir, para se divertir com sua família. Como eu disse, limites não têm a ver com privação. Meu Deus do céu, se você ganha R$1.000, recebe R$1.000 e gasta mais que 1.000, você está tendo falta de limite. Se você ganha R$1.000, o máximo que você pode gastar são R$1.000. E como que você vai fazer isso? Estabelecendo um limite para cada despesa sua. Quais são as despesas que geralmente nós temos em casa? Eu não vou falar de todas, porque cada um, a realidade muda. Mas, basicamente é o seguinte, é mercado, água, energia, diversão, carro. Essas são, quem não tem carro tem a despesa com transporte, mas temos despesas. E essas despesas precisam ter limites. Por exemplo, não adianta eu dizer para o mercado, eu tenho R$1.500 para poder ir ao mercado. Caramba, hein? Não adianta. Você precisa, no mercado, o que eu e você precisamos dentro do mercado? Nós precisamos de alimentação, precisamos de carne, mistura, açougue, precisa de material de limpeza, higiene pessoal, pets. Tem tudo isso. Como que você vai dizer 1.500 para o mercado? Não pode ser assim. Por exemplo, eu tenho 1.500, então eu preciso me alimentar. Eu tenho 1.100 para usar com alimentação. Isso faz sentido para você? Então eu tenho o meu limite com alimentação são R$1.100. Por material de limpeza são R$200. Para higiene pessoal são R$100. Para os meus pets são R$100. Que vai dar R$1.500. É assim que funciona. Não adianta você deixar o dinheiro jogado, sem direção, sem dar um limite para ele. Porque se você fizer isso, você só vai continuar a sua vida de cortes e privação. Lembrando que cortes, ele tem um limite. Vai chegar um ponto que você não tem mais como cortar. A não ser que você more na rua, que eu acredito que você não quer. Ou corte sua água, corte sua energia. Outra despesa que nós temos em casa, por exemplo, que não é considerado, é um carro. O carro, eu tenho R$500 para o carro. Tá, mas carro não é só combustível. Carro tem combustível, tem manutenção, tem pneu, tem óleo, tem imprevistos. Como que você vai ter apenas R$500 como se o carro não precisasse de um combustível? Como se o carro precisasse só de combustível, não precisasse fazer outras trocas, outras prevenções. E aí quando um carro quebra, você acaba se endividando. Por quê? Porque você não pensou na manutenção. Você entende o que é ter um limites? O que é ter limite? É você chegar para diversão, eu tenho R$1.000 para diversão, então o que eu vou fazer com diversão? Eu vou ao cinema? Quanto que eu preciso para ir ao cinema? R$100 ao cinema. Eu vou ao jantar com a minha esposa, então preciso separar 150, R$200 para o jantar com a minha esposa. É assim. Para com essa ideia de que limites
é privação, limites. A natureza nos ensina que tudo tem limites. Agora, quando fala-se do seu dinheiro, do meu dinheiro, nós acreditamos que não precisamos ter limites, nós precisamos viver à la vontade. E se você vive dessa forma, esquece. Esquece. Você vai continuar sem dinheiro. Perfeito? E por fim, chegamos ao quarto erro, que é não ter alinhamento familiar. Esse alinhamento familiar é um dos pilares mais importantes no quesito organização financeira, no quesito corte de gastos, ou qualquer meta, qualquer objetivo que você tenha traçado, alcançar ou não alcançar, você precisa estar de comum acordo com sua família. Então, o que você precisa exercer com sua família? Você precisa ter comunicação. Ainda mais quando se fala em dinheiro, quando se fala em privação, quando fala-se em corte de gastos. Não adianta você simplesmente retirar da sua cabeça e dizer, a partir de hoje, nós iremos viver com um orçamento de R$2.000. Não adianta. Você precisa explicar, você precisa mostrar o porquê que vocês pretendem viver ou devem viver com R$2.000. Se a família não aceitar, não tem jeito. Por quê? Você vai cortar de um lado e do outro eles vão gastar. Entende? Isso faz sentido para você? É por isso que você corta, não sobra, porque é só você que quer aquele corte, mas a família não está de acordo. Eu me lembro de um episódio aqui na minha casa, quando eu tive essa mesma ideia, cheguei e disse, a partir de hoje nós precisamos retirar a nossa saída. Nós estamos comendo muito fora, nós não podemos ir mais a restaurante, lanchonete. O que eu fiz? Eu simplesmente comuniquei. Mas o grupo, as pessoas, a minha esposa, as minhas filhas, não concordaram. Por quê? Elas eram afetadas nessa história. E para minha família, isso é importante. Ter esse momento de diversão, esse momento de sair, esse momento de arejar a mente. Então, como é que eu poderia retirar? Eu retirei por uma semana, depois não funcionou. Por quê? A família não estava de acordo. Depois que eu fui fazer o levantamento, que eu fui dar uma olhada nos gastos que eu estava tendo, o que eu menos gastava, o que nós menos gastávamos, era com esse momento de lazer, momento de recreação, esse momento de saída, de diversão. O que nós fizemos? Passamos a retirar de outra área. Marcelo, então você é contra corte de gastos? Eu sou contra corte de gastos que fazem sentido para você e para sua família. Agora, vamos imaginar. Você está pagando quantos canais de streaming? Você precisa no máximo de um. Você não precisa mais que um. Marcelo, é que o que eu quero assistir não tem tudo na Netflix ou na Amazon, no Prime Video. Você não consegue ter tudo. Você precisa aprender a fazer escolhas. E quando você faz uma escolha, é preciso renunciar outra. Aí você quer retirar o momento da sua família, o dinheiro para poder gastar e investir com sua família, mas quer manter essas coisas que você nem usa. Sabe aquela academia que você está pagando, que faz 3 meses que você não vai? Essa academia você tem que parar de pagar. Não retirar o cinema da sua família. Sabe aquela roupa que você quer comprar todo mês e aquele guarda-roupa tem roupa que você já comprou e há 3 anos você nunca usou? Aquele tênis? Essas coisas que você precisa entender. Não adianta você simplesmente, eu vou cortar porque os especialistas X me dizem que eu preciso cortar o que é supérfluo. Supérfluo é que são gastos desnecessários. Agora, toda vez que você faz um gasto com sua família, um gasto naquilo que te traz satisfação, não é um gasto, é um investimento. Você precisa aprender a fazer escolhas. E é por isso que eu falei para você, que eu mostrei lá atrás, quais são os 4 erros que quem corta gastos comete. Quais são os 4 erros? Não ter um orçamento, não seguir um orçamento, não ter limite de gastos e não ter alinhamento familiar. Não é a sua vontade que precisa reinar na sua casa. Envolveu o dinheiro, envolveu mais pessoas, chama as pessoas, entra num acordo, entra no meio termo, alinha isso.
Porque senão você vai viver só cortando, vai viver de privação. Isso faz sentido para você? É o seguinte, se você está gostando dessa aula, eu vou pedir que você esteja curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo nesse canal aqui. Outra coisa, eu tenho outras redes sociais, tenho o Instagram. Se você quiser me seguir, vai lá dar uma pesquisada nas minhas redes. E aí lá no Instagram, fala para mim o que é que você achou dessa aula. Se você gostou, você fala, Marcelo, achei muito boa. Se você achou que é meia boca, fala que foi meia boca. Ou se não gostou também, você pode me falar. Não vou ficar chateado com você não. Mas eu preciso do seu feedback. Eu quero te ajudar. Assim como eu fui ajudado um dia, eu quero ajudar você também. Isso tudo que eu falei para você, faz sentido? Se faz sentido, vai lá. Você não vai pagar nada por isso não. Outra coisa, se você está decidido a mudar de vez a sua história com suas finanças, você quer dar uma guinada na sua vida financeira, você é o meu convidado a entrar no grupo de WhatsApp. Está aqui embaixo o link. Entra nesse grupo que eu estarei liberando conteúdos para você para transformar a sua vida financeira. E lá você vai ter um contato pessoal comigo. Você vai poder tirar dúvidas. Eu vou abrir algumas vezes ao longo do dia e você pode tirar suas dúvidas que eu estarei respondendo. Mais uma vez, quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. E como eu disse, se você gostou, vai lá no meu direct no Instagram e me marca, conversa comigo e eu terei o maior prazer em te receber. Um abraço e fica com Deus.